Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu estou aqui com um profissional, um empresário, Diego Budenberg. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado pelo convite. O Diego é um profissional da área de transformação digital e hoje tem muitas curiosidades para nos contar. Mas para isso eu vou pedir para o Diego, responder aquela grande pergunta que a gente faz em todos os nossos programas. Diego, conta para o pessoal lá em casa, quem é o Diego? Bom, Érica, o Diego é um cara de São Roque, Eu sou nascido e criado em São Roque, toda a minha família é de lá. São Roque é uma cidade pequena aqui do interior de São Paulo. Hoje eu moro em Sorocaba já há alguns anos, cerca de 10 anos aproximadamente. Cresci em São Roque, a minha mãe e meu pai são advogados, então tive a sorte de nascer numa família de certa maneira um pouco mais privilegiada. Porém, eu tive pouco tempo com os dois como família mesmo, porque eu tive uma infância com pais separados. Certo. E como tudo na vida tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. E o lado bom é que eu pude conviver com os dois, apesar de separados, eles sempre tiveram um bom relacionamento e me ajudaram muito a desenvolver muito do que eu sou hoje. Eu devo aos dois, porque foram sempre os meus espelhos. Sempre foram pessoas muito trabalhadoras que tiveram, cada um da sua forma, diversos desafios para vencer na vida e ainda assim criar eu, junto com meu irmão. Eu tenho um irmão de pai e mãe, que vivemos juntos. Tenho um terceiro irmão do lado do meu pai, que raspa do tacho, veio bem depois. E tenho uma irmã também de criação e de coração, que também convive com a gente até hoje. Que bacana, Diego. E como foi a infância do Diego? Conta pra nós, Diego. Diego era um cara tímido, Boa parte da minha infância eu passei jogando videogame. Mas boa parte mesmo. Eu tenho até hoje, um grande amigo meu, que é o Renato, e nós passamos tanto a fase da infância, da adolescência, jogando videogame e vencendo vários desafios que hoje eu faço muitas comparações, inclusive. Eu sou um nerdão, até hoje, nunca vou deixar de ser. Então, muitas habilidades que eu vejo que os empreendedores precisam e que eu sinto falta hoje no mercado, não que eu seja de uma geração muito avançada, mas já vejo hoje uma falta de algumas coisas que, desde a infância, para que a gente pudesse vencer os desafios dos jogos eletrônicos, a gente tinha que perseverar, tinha que ter estratégias, tinha que pensar de formas diferentes e se superar a cada dia. E hoje, quando eu trago para o mundo dos negócios, hoje eu trabalho muito, então praticamente tudo que eu faço tem a ver com o mundo dos negócios, não tenho como deixar de fazer esse comparativo, que é muito parecido. Você tem diversos desafios, cada dia um desafio novo. Sim. E você precisa encontrar novas formas de vencê-los. Diego, me conta um pouco sobre a sua história acadêmica. Diego estudou em escola pública, em escola particular. Como é que foi o Diego aí, para chegar onde chegou, Diego? Eu sempre gostei muito de estudar. Isso em São Roque? Em São Roque, tá. Estudei a minha vida, minha infância toda foi lá. E a adolescência foi lá? A adolescência também. Tá. Eu vim para cá na época da faculdade, quando eu vim estudar em Sorocaba. Estudei a vida toda no Colégio Objetivo, lá em São Roque, e fui bolsista por boa parte do tempo de escola. Como eu disse, eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui um dos melhores alunos da classe. A minha mãe ficava no meu pé, porque eu morava com a minha mãe é uma pessoa extremamente rigorosa, também sempre prezou muito por estudo e tal. E quando eu concluí a escola, resolvi, o que eu vou fazer? E quantas carreiras a gente não tem e chega aquele momento que você não sabe bem o que você vai fazer, você começa a olhar para aquilo que você mais gosta. Eu pensei em ser advogado, meus dois pais eram advogados e hoje quem me conhece sabe que eu estou sempre de terno, quantas vezes não me confundem com advogados na rua. Mas eu pensei em ser advogado, eu pensei em ser arquiteto, eu pensei em ser dentista, mas no fim das contas não tive como fugir, acabei indo para a área da tecnologia, que eu já tinha esse vínculo por conta dessa história aí de videogame. E aí você fez o quê? Aí você veio para Sorocaba para fazer a graduação? Aí eu vim para Sorocaba, eu prestei alguns vestibulares, passei em alguns e escolhi vir estudar na FATEC.
né? Na FATEC aqui de Sorocaba, era um curso do estado de São Paulo, então não tinha esse custo. Sim, né? Já tinha pesado bastante para minha mãe toda a minha infância e adolescência na escola particular, né? Apesar da bolsa, ainda tinha um valor. Sim. E aí, uma escola renomada, a FATEC, né? Tem uma excelente reputação, você com certeza conhece. Sim. Aí me formei na FATEC em análise de sistemas, análise e desenvolvimento de sistemas. Porém, na minha formação eu sentia um pouco de falta dessa parte de negócio, dessa parte de empreendedorismo. E eu sempre tive isso, né? Só que eu não tinha consciência de que eu tinha. Eu já trabalhava nessa época, eu comecei a trabalhar com 17 anos. Você fazia o quê, Diego? Eu fui trabalhar na parte de TI, na parte de manutenção, de informática. Eu tinha um primo que era o meu espelho na época, né? O Paulinho. Ele teve uma das primeiras lojas de informáticas de São Roque, então estudou muito a vida toda. Ele também é um pouco mais velho que eu, então para a idade dele extremamente empreendedor. Já tinha, né, um negócio de sucesso que estava sustentando. E aí eu comecei a trabalhar com ele em busca de aprender alguma coisa, né? Porque eu estava cansado dessa vida de adolescente, de não poder fazer nada. Porque a minha mãe sempre foi muito batalhadora, mas ela não tinha luxos, né? Tudo que ela podia nos dar era com relação à saúde, escola e segurança. Então eu não tinha, como eu estudava numa escola com pessoas com mais dinheiro, eu vivia com o pessoal que tinha uma mesada, que sempre tinha o que fazer. Eu não tinha, e aquilo me incomodava demais, sem contar com o fato que, como eu não tive meu pai tão presente em casa, e a minha mãe sozinha fazendo tudo isso, logo aos meus 13 anos, eu meio que assumi as rédeas em casa. Então, eu até brincava com ela, eu não sou seu filho, eu sou quase seu marido, olhando da parte de responsabilidades. E isso me trouxe uma maturidade talvez precoce, de certa maneira, porque desde os 13 anos eu me preocupava em eu me sustentar, em eu ter a minha liberdade, minha independência financeira. Então, desde lá, eu já comecei a desenvolver alguma coisa. Então, vendi uma coisinha aqui, prestava um servicinho ali, comecei a mexer com a parte de TI e entrei para a loja do meu primo. De lá para cá, na mudança para Sorocaba, eu já estava estudando. E com quantos anos isso, Diego? Isso eu estava com 19 para 20 anos, mais ou menos. E nessa mudança falei, puxa, Sorocaba vai ser a terra da oportunidade, ainda mais na área de TI. Com certeza, rapidamente eu vou conseguir me recolocar. Só que não aconteceu. E aí eu fiquei quase um ano parado, né? Nesse um ano eu fui trabalhar em indústria, eu trabalhei em comércio e acabei adquirindo, sem perceber, uma bagagem muito interessante da parte de vista de gestão de negócio, porque eu pude atuar dentro de empresas de tamanhos, segmentos e setores diferentes. Interessante. Então, desde uma prestadora de serviço pequenininha em São Roque, para uma papelaria uma grande papelaria, bem departamentalizada, comércio, volume, clientes, para depois ir para uma indústria, que é um segmento bem diferente, uma indústria com cerca de 2.000 colaboradores, com várias plantas ao longo do Brasil. Então, e eu sempre ali mexendo com a parte de sistema, entendendo como que a empresa se comunica, como que os colaboradores se comunicam, qual é o impacto do trabalho de um na vida do outro ali dentro da organização. E isso começou a me dar a paixão por fazer aquilo que eu faço hoje, que é ajudar as empresas a se organizarem. Só que a faculdade não me deu isso. No final da faculdade, até comentei com o meu orientador na época, ele me perguntou o que você achou do curso. Falei, é muito bom o curso, só que ele não nos forma para sermos empreendedores, para sermos empresários. Ele nos forma para sermos funcionários. E isso era uma coisa que me incomodava demais já naquela época. E aí eu fui procurar uma pós-graduação, eu fiz um MBA em Economia e Negócios pela UFSCar, na unidade também de Sorocaba, que me abriu bastante a visão. Ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de começar a atuar numa empresa que, na época, estava começando, né? Eu saí do regime CLT que eu tinha nessa indústria, onde eu estava no almoxarifado, vamos dizer assim, tinha poucas oportunidades para eu me desenvolver. Tinha uma segurança, mas é aquilo, para onde eu vou? Para onde eu tenho como crescer?
a gente percebe que você começou de baixo, né, Diego? Sim, e foi sempre. subir. Isso é importante, Diego, até para o pessoal lá de casa que está nos assistindo, os jovens que muitas vezes saem da faculdade e ele acha que ele já vai entrar diretor da empresa, né? Pois é importante, Diego? É muito importante, porque ninguém nasceu sabendo nada. Sim. E ninguém entra em qualquer lugar de cima. Isso não tem como. E se vier a acontecer, na minha concepção, vai durar muito pouco tempo. Porque você precisa de bagagem, você precisa de experiência, você precisa de relacionamento. É uma construção, é uma constante construção. E o recomeçar é algo que nunca vai acabar. Não, Nunca vai acabar. Seja no mundo dos negócios, seja no seu mundo pessoal, seja no mundo da educação. Em algum momento, você está sempre recomeçando algum processo. A meu ponto de vista, você está sempre começando um novo processo. O que você não pode é desistir de começar. Tá. E, Diego, me fala uma coisa. Existiu algum momento aí durante a sua carreira que você chegou e falou, bom, eu me formei, fiz o MBA, estou na condição de empregado, e teve um momento que deu uma virada dessa chave aí. Embora você já tinha essa veia empreendedora, né, dentro de você, né? Eu sempre busquei. Isso. Né? Sempre busquei muito e sempre me dediquei muito. Tá. Eu nunca me limitei com relação a trabalho, esforço, tempo. E quando eu estava nessa situação, né, que eu não me via mais para onde crescer, surgiu a oportunidade de efetivamente começar a atuar na minha área. Tá. Numa empresa que tinha acabado de nascer, não tinha ainda colaboradores, e eu estava sendo convidado a ser estagiário lá. Tá. Você estava com quantos anos isso, Diego? Isso eu já estava bem velho. E já formado? Formado. Já estava bem velho. Estava com 24 anos, certo. Né? Porém, o dono dessa empresa era mais novo do que eu. Tá? E entrei lá para fazer o estágio, não aceitei de início. Falei, puxa, eu vou sair de algo que é certo, que eu tenho uma garantia, que eu já estou aqui há 1 ano e meio, né? Estou confortável, de certa maneira, para me aventurar numa empresa pequenininha que está nascendo agora e para ganhar metade do que eu ganho ou menos da metade do que eu ganho, sem benefício, sem segurança. Você vai entrar numa área que eu acho sensacional, porque eu trabalho muito com o desenvolvimento das pessoas e existe uma dificuldade muito grande das pessoas querer dar um passo para trás para depois poder dar 50 lá na frente. E eu acho que foi o que você fez. Foi. Foi o que você fez, né? Então eu vou pedir para você segurar um pouquinho, porque a gente vai voltar a falar disso no próximo bloco. Para o pessoal lá de casa, vou pedir para que aguarde a gente, porque eu sei que o Diego tem algo incrível para nos contar, que é uma curiosidade muito grande, é uma característica do empreendedor, dar os passos para trás para depois poder dar vários para frente. Eu espero que você não saia daí. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Café de Negócios e eu estou aqui num papo muito gostoso com o Diego Budenberg, um profissional, empresário da área de transformação digital e que ele vai nos contar uma coisa muito curiosa. O Diego estava nos falando que ele recebeu uma proposta enquanto empregado, né, para entrar como estagiário numa empresa. Então, é exatamente isso que eu quero saber do Diego. Qual foi a virada da chave dele dar aí passos para trás, sair da condição de um empregado efetivo, entrar numa empresa como estagiário? Conta pra gente, Diego. E aí, como é que foi? Não foi fácil, né? Como eu disse no finzinho do primeiro bloco, de cara eu disse não. Depois eu comecei a analisar melhor e analisar o mercado e olhar para aquilo que eu estava me preparando para ser, porque eu ainda não tinha concluído a minha faculdade, estava no processo. E
percebi que o que aquele rapaz ali que tinha acabado de abrir a empresa estava trilhando, o caminho que ele estava trilhando, ele estava pronto só para colocar o carro para rodar e ter velocidade. E ali eu vi, se eu estiver junto com esse cara, por mais que eu vá passar um perrengue agora, porque eu vou diminuir tudo que eu tenho. Sim. E vou arriscar, porque eu não tenho segurança nenhuma, mas o ganho disso pode ser exponencial, não sei, não consigo nem medir até onde a gente pode chegar, só sei que eu quero estar com esse cara nos próximos anos e ver onde é que isso pode me levar. E aí foi onde eu decidi sair, pedir a conta na empresa e já nem o período de saída não cumpri, eu já saí direto, decidido, comecei a trabalhar. Isso foi em 2011, né? Em 2011, então, eu comecei a trabalhar com implantação de software nessa empresa, como estagiário. Fui crescendo lá dentro, junto com esse profissional que me contratou. Fomos crescendo, fomos nos conhecendo, né? Fomos criando um relacionamento muito bacana ao longo dos anos e como foi uma construção, né? Tanto ele já tinha construído alguma coisa, mas eu comecei a agregar e nós nos dávamos muito bem, aquilo foi evoluindo numa velocidade muito legal. Mês a mês a gente ia quase que dobrando o faturamento da empresa e aos poucos eu fui galgando outras áreas da empresa, porque a empresa também trabalhava com desenvolvimento de websites. Então, e a gente começou a oferecer vários serviços para os nossos clientes. Quando chegou em 2013, nós mesmos não conseguíamos nem definir o que é que a gente fazia. E aí nós descobrimos que existia um conceito de e-business. Aquele e-comercial, aquele e de internet que a gente vê nas coisas, que era o modelo de negócio virtual. Tá. E a gente começou a oferecer isso em Sorocaba. Fomos uma das poucas empresas, talvez até hoje, que oferecia esse modelo. Em 2015, nós saímos gradualmente, né? Quando eu entrei era um quartinho no fundo de uma casa, isso saiu para um escritório num bairro um pouco mais afastado. Em 2015 nós fomos para um centro comercial com uma sala muito bacana, com uma equipe já, com algumas pessoas atuando junto, e em 2015 ele me convidou para ser sócio. E aí fomos crescendo até o início de 2017, aonde eu comecei a atuar numa equipe de empresários, comecei a desenvolver muito a minha competência de venda e de relacionamento. Até porque você diz que você era tímido, né? Exato, eu era muito tímido, né? Ainda sou, nunca vou deixar de ser, isso é natural meu. Só que depois que eu comecei a participar dessa equipe de empresários, eu comecei a fazer muito treinamento. E já fazia um tempo que eu não me dedicava tanto a desenvolvimento pessoal e profissional meu. Sim. E nesse desenvolvimento meu foi aonde eu percebi aquilo que talvez todo mundo fala para nós, mas a gente não escuta. Que a importância que você tem de se desenvolver. E aí é onde eu bato a tecla. Ninguém nasceu sabendo nada, né? Meu pai era um baita de um vendedor. E eu a vida toda falava, puxa, eu queria ter herdado 50% da lábia que o meu pai tem. Não herdei, mas hoje eu desenvolvi. Porque eu fui atrás de desenvolver essa competência de relacionamento, essa competência de venda, e isso tem me agregado cada vez mais. Sensacional o que você está falando, até porque eu tenho certeza que tem gente lá em casa com a mesma característica. Ah, não tenha dúvida. E que não é um problema, eu posso me desenvolver. Sim, pessoal de TI, não tenha dúvida. Eu sei que você está aí, que você gosta de ficar com a tela do computador na cara, com aquela tela só com letrinha, um gorro escuro no canto do seu quarto. Cara, você precisa abrir a janela e ir para o mundo e começar a tentar interagir com as pessoas. E sabe qual foi a dica que fez eu começar com isso? O quê? Eu li um livro, não me recordo agora o livro na época, mas o livro falava, se você quer mudar, se você quer ser igual a uma determinada pessoa, comece imitando ela. Certo. Comece imitando o jeito que ela anda, o jeito que ela fala, o jeito como ela mexe o ombro. Imite mesmo. E aí, com o tempo, você vai perceber que aquilo vai se tornando natural. E aí, quando você percebe, você se tornou aquilo que você buscava. Legal. Desde que você queira imitar algo bom, né? Sim.
olha lá o que você vai escolher para ficar imitando o que vai por aí. escolher. Mas você falou duas coisas interessantes. No primeiro bloco também você cita que teve uma pessoa que foi referência para você, né? Eu tive a sorte de ter diversos mentores. E isso é importante para nós, né? Para nós enquanto profissionais e o pessoal lá de casa também entender. A gente precisa realmente se modelar em alguém, né? A importância de você estar do lado de pessoas que possam nos levar para onde a gente quer ir, né, Diego? Existe uma teoria de que você deve conviver com as cinco pessoas com quem você mais convive, é como você vai se tornar. É a média. Somos a média das 5 pessoas. Somos a média. Então, escolha 5 pessoas melhores do que você. Exatamente isso. Mas e aí, me conte aí. Depois você foi convidado a ser sócio. Fui convidado a ser sócio. Tá. Até 2017, quando nós começamos a olhar para caminhos diferentes, chegamos no entendimento que era o momento de nos separarmos. E em 2017 eu abri a minha empresa, que é a Biforce, que é uma empresa de transformação digital, que tem como missão fortalecer as empresas dos meus clientes. Diego, me conta uma coisa, o que é transformação digital? Porque hoje esse termo está sendo usado, né, por muitas pessoas e o pessoal lá de casa tenho certeza que tem a mesma curiosidade que eu. Com certeza. É um termo que começou a ser bastante utilizado nos últimos anos nas empresas de São Paulo, nas multinacionais, e aos poucos começou a vir para o interior, que é um movimento que a gente já sabe que acontece, né? Sai em São Paulo, 2 anos depois começa a chegar no interior. Mas está sendo, sim, utilizado erroneamente por diversas empresas. Então, hoje, qualquer pessoa que faz qualquer coisa com TI, ele chama aquilo de transformação digital. E não é bem por aí. A transformação digital é algo que nós já estamos passando há décadas. Só que agora está sendo evidenciado. Transformação digital é eu transformar os meus hábitos. Hoje, você não sai de casa. Hoje, a hora que você acorda, a primeira coisa que você faz é o quê? Ligar o celular. Ligar o celular, é conferir as suas mensagens do WhatsApp, é olhar para o seu Facebook, é mandar um e-mail, uma mensagem para alguém. Quando você vai na empresa, você vai acessar o seu e-mail, você vai acessar o sistema de gestão da sua empresa. Tudo isso, aos poucos, quando você não está com relógio, né? Porque agora a gente veste a tecnologia. Tem relógio, tem óculos, tem pulseira, tem tênis. Tudo isso está mudando os nossos hábitos. O que é uma transformação digital quando eu levo para uma empresa? É eu alterar a forma como aquela empresa opera e como ela pensa no negócio. Pensar digitalmente. Pensar digitalmente. Como é que eu posso fazer a mesma coisa que eu faço hoje de uma maneira mais produtiva, mais segura e que eu ganhe velocidade? Né, usando ferramentas digitais. Legal. Sejam elas sistemas, sites, aplicativos, equipamentos, enfim, isso é um processo de transformação digital. Então, um processo verdadeiramente de transformação digital, ele parte de analisar o que a empresa faz, como ela funciona e pensar a partir daí como que eu vou fazer isso de uma forma melhor. E o interessante, Diego, é que você consegue, né, no decorrer da sua jornada, juntar a sua capacitação, né, o que você aprendeu na faculdade, enquanto analista de sistemas, que exatamente é esse o nosso papel, que eu também sou analista de sistemas, é você diagnosticar o que a empresa precisa e chegar ali e desenvolver todo o trabalho que tem que ser desenvolvido. Mas eu achei extremamente interessante essa questão da transformação digital. Diego, uma pergunta para você. As maiores dificuldades que você encontrou enquanto empresário? A maior dificuldade que eu vejo é o QI, né? É o quem indique. Tá. É o relacionamento? É o relacionamento. Tá. Como é que você começa uma empresa do nada? Ok. Por melhor que você seja, por mais profissional e competente, você vai precisar de pessoas. E ao longo da minha carreira, as maiores dificuldades foram eu ter essas pessoas, chegar nas pessoas certas, até porque eu era uma pessoa tímida, eu era a operação, eu não era a venda, não era o comercial, eu não era o relacionamento. E isso sempre foi um grande desafio para mim. Quando eu comecei a participar desse grupo, foi quando eu comecei realmente a me desenvolver e a coisa começou a fluir. E hoje, eu gostei tanto da brincadeira, que hoje eu sou diretor desse grupo, não sou mais membro, hoje eu sou diretor, esse grupo é uma empresa internacional, então
tem grupos e equipes de empresários ao longo do mundo inteiro, em mais de 78 países. E aqui na nossa regional são 9 equipes de empresários, com cerca de 30 empresários em cada equipe. E hoje eu sou diretor de 5 dessas equipes, além de atuar no meu negócio na Biforce. Então, a partir dessa rede, eu tenho o QI. Eu tenho as pessoas que me indicam e conhecem o meu trabalho, onde eu construo uma reputação e com base nessa reputação eu consigo chegar e desenvolver o meu negócio e levar tudo isso que eu falei para as empresas, para os meus clientes. Legal. E Diego, esse network é fundamental, seja para empresário, né, seja para colaborador, seja para qualquer atuação que você venha a ter dentro do ambiente organizacional. Como é que você vê isso, Diego? Você que sai da condição de tímido, sai da condição de colaborador e hoje está na condição de empresário de sucesso, que a gente aí tem acompanhado o seu trabalho. Como é que você fala sobre esse network? Como estabelecer network? Até para quem está lá em casa entender um pouco isso. O grande desafio é você sair da sua zona de conforto, né? Hoje para ajudar, a tecnologia tem a parte boa e tem a parte ruim. Sim. Né? Hoje você vai num bar e você vê as pessoas não estão conversando. Ou se tiverem, elas montaram um grupo no WhatsApp ali para conversar entre elas, Sim. porque está todo mundo no celular. Certo. A tecnologia nos deu para esses tímidos uma grande ferramenta para que você possa ficar atrás de uma tela e se relacionar com as pessoas. Mas isso não nos ajuda no ambiente empresarial ou mesmo em qualquer âmbito. Você precisa se relacionar com as pessoas, você precisa estar aberto para falar com elas. E tem uma frase que eu gosto muito, não é sair falando qualquer coisa, porque ninguém gosta de ficar ouvindo, né? É você ouvir. Então, a frase que eu gosto muito, né, as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa. Então, a regra de ouro para você que está buscando novas formas de como se relacionar, se preocupe com as pessoas. Mas se preocupe verdadeiramente, pergunte para elas como elas estão, como é que está indo o negócio delas, ou se não é um empresário, pode ser em qualquer âmbito. Se tem um colega de classe que você não tem muito relacionamento, você nunca vai conseguir estabelecer um relacionamento com ele falando de você. Mas se você tiver a coragem de sair da sua zona de conforto e ir lá e perguntar para ele sobre a vida dele, os desafios dele, Sim. o que ele está fazendo e tal, e realmente der importância, ouvir mesmo, não é só perguntar e tampar os ouvidos e escutar, é ouvir, prestar atenção. E aí você vai ver como as coisas vão começar a acontecer para você. Diego, sensacional conversar com você. Ficaria aqui horas e horas, mas infelizmente a gente tem tempo para acabar. Mas já? Tão rápido, né? Estou falando demais. De forma alguma, e ficaríamos aqui falando de networking o tempo que fosse preciso. Mas eu quero deixar esse minutinho que falta para encerrar o seu programa, para você olhar para aquela câmera ali e agradecer as pessoas que você quiser agradecer, dar a dica que você quiser. Fica à vontade que esse momento é seu. Tá, joia, muito obrigado. Antes de mais nada, eu agradeço muito pelo convite, né? Foi um prazer enorme estar aqui com você. Nosso. Pena que é tão curtinho. Com certeza rápido. Eu ficaria aqui muito mais tempo. Mas uma coisa que eu sempre busquei, né, e que eu digo para quem estiver assistindo, para os nossos telespectadores aí, procurem estabelecer esse relacionamento, tá? Acho que de todos os desafios que eu tive, com certeza o mais complicado foi isso, foi eu conseguir me abrir para começar a me relacionar com as pessoas. E por que isso é tão importante? Porque dessas pessoas é que você vai começar a aprender coisas novas que não estão no seu cotidiano, e essas coisas novas vão realmente impulsionar você, vão impulsionar a sua carreira, vão te trazer novas competências, novas habilidades que vai te ajudar, além de abrir portas e oportunidades. Então, acho que de todos os desafios, eu sei quanto é difícil você conseguir se abrir para esse relacionamento, mas tente, não desista, continue, tenha perseverança e não tenha medo de recomeçar. O passo para trás, com certeza, se você aproveitá-lo, ele vai servir de impulso para você. Diego, muito obrigada. Você que está em casa, eu tenho certeza que você apreciou a entrevista do Diego e você anotou todas as dicas. E eu espero você no próximo programa com uma outra entrevista que também está incrível. Tchau, tchau.